1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 3. E para entendermos o que está acontecendo aqui, é necessário lembrar um pouco das batalhas que este homem travou, um homem chamado Davi, rei sobre Israel, que todos nós conhecemos bem a sua história. Nós não vamos enfatizar, lembrar a sua história, mas vamos entender que ele saiu a peleja, saiu para conquistar com seus homens. E quando voltou para o seu acampamento em Ziclag, juntamente com os homens que estavam com ele, Davi se deparou com uma situação difícil na sua vida mais uma vez. Irmãos, eu gostaria de frisar uma coisa a respeito deste homem, que nós precisamos entender, e poucos pregadores falam a respeito dele. Desde o dia em que Samuel desceu à casa de Jessé para ungir este homem, irmãos, nunca mais ele teve paz na sua vida. É uma verdade bíblica, é uma verdade histórica, é uma verdade clara nas Escrituras. Muitas vezes nós queremos fazer algo para o Senhor, queremos receber unção, queremos estar em destaque. Já diz um ditado no mundo que prego que se destaca, leva a martelada. Mas é claro na Bíblia, que nunca Davi teve paz. Talvez não teve um dia, mesmo ele escrevendo os salmos, da forma que escreveu, mesmo sendo um homem de Deus, segundo o coração de Deus, da forma que era. Talvez não teve um dia na sua história que ele não teve que repousar sobre o seu travesseiro e lembrar que tinha alguém querendo matar ele, e lembrar que tinha alguém buscando ele, e lembrar que a cabeça dele estava preso. É um preço muito grande que se paga por ser escolhido por Deus para fazer algo. Se Davi tivesse ficado nas ovelhas do pai dele, atrás do pasto, matando o lobo, espantando o urso, nada aconteceria. Mas quando Deus escolheu ele, pôs ele em evidência, também pôs a cabeça dele a preço. E os inimigos de Davi não eram somente inimigos internos, inimigos da própria família. Comiam no prato com ele, dormiam na mesma casa que ele dormia, mas quando o assunto era decidir, eles estavam muitas vezes contra ele. Então é necessário lembrar a história. Ele tem uma história maravilhosa, ele tem uma história linda, ele tem uma história de marcar as nossas vidas, mas relembrar que ele foi marcado por Deus, mas enfrentou também muitas turbulências. E mais uma vez, ele vai passar por uma turbulência. Nós lemos nos versículo 3, que quando ele volta para o seu acampamento estava queimado e destruído. Davi está nos mostrando aqui claramente, é quando nós somos surpreendidos por notícias desagradáveis. Todos nós estamos passíveis de sermos surpreendidos em algum momento das nossas vidas por algo que não está de acordo com a nossa vontade, com algo que desagrada aquilo que nós planejamos ou aquilo que nós imaginamos. E muitas vezes essas notícias nos pegam de surpresa, e muitas vezes essas notícias nos tiram o chão. Muitas vezes nós somos surpreendidos inexplicavelmente por notícias ruins. E isso não é só coisa de crente. Todo ser humano que pisa sobre a face dessa terra está suscetível, está pronto a sofrer. Ninguém pode pensar que vive numa estufa, igual um salgado que você vai na mercearia, tem um salgado lá dentro, blindado contra os mosquitos, blindado contra o frio, blindado contra as coisas. Mas não, nós, enquanto vivemos nessa terra, sendo crentes ou não, sendo homens e mulheres, nós passamos por tribulações e somos surpreendidos por notícias desagradáveis. Talvez se eu passar aqui, ou se alguém da igreja passar, escrever e perguntar: você hoje foi surpreendido por uma notícia desagradável? Talvez você foi. Talvez na sua vida um dia o telefone vai tocar e vai dizer: olha, não deu certo para fulano. Talvez um dia você vai estar dormindo na sua casa, alguém vai ligar para você, ou vai mandar uma mensagem de WhatsApp e vai dizer: ciclano agora está com Deus, está dormindo com Deus. Talvez um dia você vai chegar no seu trabalho de manhã e Deus queira que não, e seu patrão dizer assim: nós não vamos contar mais com você nessa equipe. Nós todos, inclusive
inclusive, primeiramente estamos sujeitos a sermos surpreendidos por notícias desagradáveis. O interessante não é aquilo que nós recebemos, o interessante é como nós nos comportamos, como assumimos essas notícias. E a Bíblia diz então que Davi encontrou o seu acampamento arrasado. E o pior, Davi, como sendo líder daquele grupo, ele teve uma decepção maior. Não somente a família dos seus liderados, mas a sua família também tinha sido levada cativa. Eu estou pregando para obreiros aqui agora. É muito fácil quando eu tenho que sentar no banco aí, ouvir o culto e partir para casa. Mas é muito difícil para um obreiro, quando ele tem que cuidar dos seus problemas e dos problemas dos outros também. É muito difícil. Pastor Kleber, pensa, o Davi como líder tinha que cuidar do povo. O povo falando: Davi, a minha família foi tomada, a minha família foi destruída, levaram a minha mulher, levaram os meus filhos. E Davi sofrendo essa pressão e também passando pela mesma circunstância. Sabe o que eu estou pregando aqui? Para você entender claramente, irmãos. Às vezes você traz um problema para o seu pastor, e o seu pastor está com um problema maior do que o seu, e ele tem que cuidar do seu e do dele. Às vezes você traz um problema para o seu líder de célula, ele está com um problema maior do que o seu, mas ele tem que cuidar do seu e do dele. Às vezes você está com um problema no louvor e traz para o líder do louvor. O líder do louvor está enfrentando pressão e tem que cuidar não somente do seu, mas do dele também. Liderar não é para quem quer, liderar é para quem aguenta o baque. Liderar não é para quem coloca nome, liderar é para quem Deus chama para liderar. Pensa que é fácil. Enquanto você está lá, obreiro, cuidando dos seus problemas, o telefone toca de madrugada e fala assim: pastor, vem na minha casa. Não sabendo muitas vezes que você está de madrugada acordando, não orando, mas resolvendo problemas seus. Entende a pressão que Davi tinha? E consegue entender às vezes a pressão que um líder tem. Eu sei que Deus está me mandando dizer isso aqui. Nem todo mundo vai ter atenção imediata, porque às vezes o líder está dando prioridade naquilo que é mais grave. Você precisa entender o seu lugar na fila, porque até Deus entende isso. Nem tudo é na hora que a gente quer, é na hora de Deus, no momento de Deus e na vontade de Deus. Então, antes de trazer problema para o seu líder, pergunta a ele pelo menos: está tudo bem? Você precisa que eu ore com você? Vai tudo bem aí? Dá para dividir a carga aí? Dá para segurar mais um pouco? Pensa naquele homem, o povo vindo: Davi, o pau está quebrando lá em casa, e Davi na minha casa também. Tem coisas que não fala para não desacreditar a sua fé. Tem coisas que a gente aguenta firme e calado para dizer: não, você vai continuar. E nós estamos pensando assim: mas será que eu vou mesmo? Acho que ele vai primeiro do que eu. Entenda às vezes o posicionamento que você recebe. Às vezes você quer uma atenção redobrada, mas a atenção precisa ser dividida. E Davi então, a Bíblia diz então que Davi muito se angustiou, porque aquela situação trouxe angústia ao seu coração. Aquele momento que ele estava vivendo, a notícia ruim que ele viveu, trouxe angústia ao seu coração. Mas lembre-se sempre, não é aquilo que você recebe, não é aquilo que você escuta, não é quem está falando. O negócio é como você e eu absorvemos aquilo que está vindo contra nós. E ele dizendo: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura de coração. Entenda uma coisa: o povo queria apedrejar ele, porque quando o bicho está pegando, irmãos, alguém quer achar um culpado. O orgulho do homem é tão grande. Pensa dentro de casa, quando um homem e uma mulher começam a brigar, ninguém é culpado, já percebeu? Quando em alguma circunstância alguém começa a brigar, ninguém é culpado, sabe porque alguém quer achar um culpado. E o culpado precisa ser apedrejado.
Alguém quer achar alguém para pagar o pato pela situação. Então eles acharam Davi, vão apedrejar ele, vão matar ele. Ele é o culpado de nós estarmos vivendo essa situação. E alguém está aí talvez sentado dizendo, eu preciso achar o culpado do que está acontecendo comigo. Talvez no seu trabalho o culpado não é o seu patrão, é você que não trabalha direito e gosta de morcegar. Talvez na sua casa, o seu serviço, o seu trabalho não é com você. O problema não é seu pai e a sua mãe. O problema é um adolescente hoje que cresce, depois que cria seio, que cria bunda, acha que é dono do mundo e quer mandar na mãe e mandar no pai. O problema não é seu pai, o problema não é essa mãe. O problema não é o seu pastor, querido, que não quer te ensinar. O problema é a ovelha rebelde que não se curva ao cajado do pastor. Todos nós queremos enxergar alguém para colocar as culpas da circunstância que estamos vivendo, mas não queremos aceitar que também temos parte naquilo que está acontecendo. Todo mundo, eu vou matar ele. Ele é o líder. A culpa é dele. Se não está cantando bem, a culpa é do líder de louvor. Não veio no ensaio, mas a culpa é do líder de louvor. Não tem responsabilidade, mas é do líder de louvor. Não consegue pregar, a culpa é do pastor, mas não é sua, que não estudou, que não correu atrás, que não orou. A culpa sempre é de alguém, percebeu? O casamento está dando errado, é o marido que não liga para a esposa. Nunca é você que nunca dá atenção para o marido. E vice-versa. O casamento está errado, é a esposa que está culpada, não o marido que não dá atenção para a esposa. Alguém quer achar alguém para culpar, é você. E quando a Bíblia está dizendo, não é ele. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando por circunstâncias difíceis, nós perdemos a razão e perdemos o discernimento e perdemos a nossa visão. Todas as vezes que passarmos por um momento difícil, peça a Deus, Deus, não deixa que eu perca a minha visão. Não deixa que eu perca o meu discernimento. Não deixa que eu perca a minha sabedoria. Não deixa que eu perca, que eu troque os pés pelas mãos. O que eu estou querendo dizer aqui? O seu casamento pode ser restaurado. Então você não precisa trocar de esposa. O seu casamento pode ser restaurado. Você não precisa trocar de marido. O seu trabalho pode ser melhor. Você pode aparecer lá e Deus te fazer crescer naquele lugar. O seu ministério pode desenvolver. Você precisa crer que Deus é poderoso para te fazer, te restaurar e te renovar. Então, irmãos, a Bíblia diz que Davi estava sendo apedrejado porque o povo queria matá-lo, cada um por causa dos seus filhos. Porém, o porém decide a vida de todo mundo, irmãos. O porém é a divisão. O porém é a divisor de água na vida de muitas pessoas. O entretanto, o todavia. O porém. Onde está o seu porém? Davi estava para ser apedrejado. O povo tudo doido, correndo de lá para cá. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Porém, Davi continuou firme, crendo naquele que prometeu, que era fiel para cumprir as promessas. Porém, ele não recuou. Porém, ele não ouviu conversa mole no pé do ouvido. Porém, ele não desistiu da fé. Porém, ele não blasfemou contra Deus. Porém, ele não murmurou contra Deus. Mas a Bíblia diz que ele reanimou no Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É noite de reanimar no Senhor. Decácia mandocoragai, rimandocova comanai. Os poréns definem a nossa vida, irmãos. Quando tudo estiver caindo, quando o vento estiver soprando, quando a tempestade estiver balançando o seu barco para lá, continua firme. Não olha para o lado, não olha para o outro. Rompe, porque a Bíblia diz: porém, todo mundo, Davi vai morrer, Davi vai ser apedrejado. Cadê minha esposa? Cadê meu filho Davi? Eu vou olhar para o alto. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé.
Eu vou continuar crendo nele, porque aqueles que confiam nele são como águias, renovam as suas forças. Eu vou continuar crendo naquele que fez a promessa. Pode entrar aqui e fazer a ruaça, mas o meu Deus continua sendo Deus. Ele continua tendo um domínio sobre os céus e terra. E quando ele mandar, o inferno explode, a casa cai e o nome dele é glorificado. Oh, aleluia! E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe Davi. Então consultou Davi ao Senhor. Quem você consulta na hora da prova? Ok, Google, o que eu vou fazer? Quem que você consulta na hora da prova? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quem são as suas referências espirituais? Quem são os caçadores de profetas? Porque acha que na igreja não tem ninguém profetizando, sai de fininho e vai caçar os consultores espirituais. Aí chega lá, alguém pega e abre a Bíblia e fala assim: foi se enforcar Judas. Aí você vai se enforcar também. Quem você consulta quando a casa está caindo, irmão? Quem você consulta quando o bicho está pegando para o seu lado? Quem é o seu conselheiro mor? Quem é aquele que pode te dar um conselho de homem, de mulher? Porque quem é homem, quem é mulher, fala a verdade. Não alisa as costas de gente velha, cheia de calo no pé. Quem quer seu bem, fala a verdade. Quem quer te ver pelas costas não fala nada com você, continua. Bate o pé, não, tá bom, tá ótimo. Traz seu marido mesmo, ele não tá vendo. Larga Jesus mesmo, depois você volta. Vai pro carnaval mesmo, ninguém te viu, mas Deus viu. Deus viu, Deus viu. E consultou Davi ao Senhor. Quem eu consulto? Quem é? Quem são os nossos consultores? Nós temos este problema. Quando estamos passando por alguma circunstância, nós temos a mania de escolher as piores pessoas, os piores momentos. Manda no grupo lá da família: o que eu devo fazer? Aí na família tem aquele que não converteu, fala: volta a beber. Tem aquela que não tem temor a Deus. Vão ali para o carnaval, vão para o bolão, vão para o cordão do bola preta, vão arrastar a placa, vão. Depois a gente volta para a igreja, para dar trabalho, expulsar os demônios. Quem que você consulta? Quando o meu casamento está ruim, eu peço conselho para aquela irmã na pé de casa. Qual? Aquela que casou 20 vezes. Vocês estão rindo, mas eu sei que vocês fazem isso. Escolhem os piores conselheiros do mundo. É os amigos de trabalho que não têm compromisso com Deus. É os vizinhos que não têm compromisso com Deus. É o motorista do ônibus que você pega. É assim. Nós precisamos consultar a Deus, irmãos. Nós precisamos entender que Deus tem o melhor para a gente. E Davi disse a sacerdote: eu vou consultar a Deus. Tem muita gente quebrando a cara porque não consulta Deus. Consulta grupo de internet, consulta TikTok, consulta profeta na internet, consulta profeta no monte, consulta profeta da madrugada, acorda ciclano de madrugada, coloca a mão na minha cabeça, mas a Deus não coloca. Irmãos, entenda uma coisa: quando você orar, colocar a sua boca no pó, colocar o seu joelho, a Bíblia diz que a um quebrantado e contrito coração não desprezará, ó Deus. Abre a tua boca, fala com Deus, que Ele te escuta. Ele consultou a Deus. E deixa eu te dizer, irmãos, não precisa ter um português claro, correto, para consultar a Deus, não. É preciso ter coração sincero. Ninguém engana a Deus não, querido. Chega: Senhor, quando reúnem para orar: Senhor, estamos aqui na conclave desta igreja. Senhor, cumpra o seu beneplácito. E Deus olhando lá de cima assim: eu sei quem você é. Eu conheço seu coração. E sabe por quê? Porque o texto não diz que Davi fez uma oração
longa, exaltando a magnitude de Deus, a glória de Deus, a maravilhosa honra de Deus, não. Tem hora que a gente precisa ser simples, pastor. A simplicidade sempre vai ganhar Deus, querido. A sua simplicidade sempre vai atrair Deus. Nada de orgulho, nada de nariz em pé, nada de inventar coisa que você não sabe. O que Davi fez? Senhor, fez um altar? Não, Davi, peraí, vou conversar com Deus aqui. Aquelas orações meio jovem, né? Qual é Deus? Eu vou ou não vou? Sabe? Aquelas orações tipo novo convertido. E Deus dizendo, e consultou Davi ao Senhor, eu vou perseguir o bando, eu vou alcançar o bando. Entenda uma coisa, irmãos, tem hora que Deus, nem Deus, quer ouvir você contar história para Ele. Tem hora que Deus quer que você seja decisivo naquilo que você quer. Fala, Deus, eu quero casar. Aí fala, no domingo que vem já não quer casar mais. Como é que Deus age? Fala comigo aí, como é que Deus age? Deus, eu quero pregar. Aí Deus trabalha, irmão, trabalha. Vai lá, amolece o coração do pastor, o pastor começa a dar oportunidade. Não é que solta o microfone na mão dele. Quer não, pastor, quer não, quer não. Você é mais indeciso do que todas as coisas. Presta atenção como ele foi efetivo. Deus, eu vou ir, vou. Eu vou conquistar, vou, então eu vou. Uma coisa é você perguntar, outra coisa é você agir em relação à resposta de Deus. Se Deus deu ok para você, querido, para de ficar caçando profecia, para de ficar perguntando eu vou, para de ficar perguntando, Senhor, é isso mesmo. Se Deus bateu o martelo, está batido. Se Deus diz que você é, você é. Se Deus diz que você vai, você vai. Já confirmou uma vez, já confirmou 2 vezes, já confirmou 3 vezes. Mata ou não mata a gente, querido? Cadê os obreiros? Mata ou não mata? Você vê o irmão pede oração lá atrás. Aí chega aqui na frente, pede oração de novo. Você está lá na rua, pede oração de novo. Como é que você acha que Deus age? Como que você acha que Deus entende isso? Ah, Deus. Então a Bíblia diz que ele consultou o Senhor. Alcançar o bando, alcança. Partiu, pois, Davi e seus 600 homens com aqueles que se achavam ribeiro de Besor. Davi partiu. Consultou a Deus, ó, ação imediata. Diga assim, consultei a Deus. Ação imediata. Não fica contando história não, irmão. Está na hora de agir. Se Deus diz que você vai pregar, começa a comer Bíblia. Começa a comer livro, começa a comer oração, começa a santificar a sua vida. Se Deus diz que você é do levita, vai caçar uma aula de canto se você puder. Procure os mais experientes da igreja, procure alguém para te ajudar. Nós precisamos sempre de alguém para nos ajudar. Se Deus diz que você é pastor, anda com um pastor mais velho. Busca sabedoria, pede conselho ao seu pastor. Faz alguma coisa para mostrar que você quer. Lá no seu trabalho, está preparado para a vaga, estudou para a vaga. Ainda mais está, Senhor, será que é para mim? Deus parece que vou dar um cocão. É preparado para a vaga, estudou para assumir um cargo, capacitou para ser alguém na vida. Aí a vaga surge lá, aí um gerente procura, você está habilitado. Ai, oi. Querido, toma postura. Toma postura daquilo que Deus está te dando e colocando nas suas mãos. Ele foi, levantou, peraí, vão 600 homens, não é sozinho. Nem todo mundo vai chegar até o final, querido. Nem todo mundo que caminha com você vai chegar até o final. Nem todo mundo que iniciou lá atrás. Lembra aí quantas pessoas já foi para o encontro? Quantos encontros você pagou? Quanta gente já deu trabalho, né, pastor? Que é porque tem gente que dá trabalho, irmãos. Dá, eu sei que dá, irmãos. Quanta gente que o pastor fala assim, graças a Deus. Irmãos. Davi levantou, pegou os seus 600 homens e foi. Mas no meio do caminho, 200 ficou para trás. Nem todo mundo
vai caminhar na mesma frequência que você, ao mesmo tempo que você, e vai entender o processo igual você está entendendo. Mas não é porque alguém ficou para trás que você vai desistir agora. Não é porque alguém que começou a caminhada com você ficou para trás que você vai desistir agora. Não é porque alguém veio até agora, mas não aguentou o carnaval, foi para o carnaval e não voltou para a igreja, que você não vai desistir agora. Não é porque você caminhou com alguém lá atrás, alguém que pregou para você, alguém que ganhou você para Jesus, alguém que evangelizou você, largou a caminhada, você não deve largar também. Não é, nem todo mundo vai caminhar ao mesmo tempo junto com você, nem todo mundo vai chegar no mesmo propósito que você está chegando, nem todo mundo vai entender as coisas de Deus da forma que você está entendendo, mas isso não é motivo para você parar. Então Davi foi, agora estava com 400 homens. Irmãos, para Deus, qualidade sempre será melhor do que quantidade. Quantidade é bom sim, mas qualidade para Deus sempre será melhor do que quantidade. Um homem com Deus, ele nunca está sozinho, mas 1000 homens sem Deus estarão sempre sozinhos. E ele diz então, e foram a caminhada atrás daqueles que tinham invadido o seu acampamento. Mas no meio da caminhada acontece uma coisa interessante, que acontece com todos nós. No meio da caminhada, Davi encontrou um homem que tinha sido abandonado pelos amalequitas. Irmãos, essa passagem aqui é tremenda demais. Por quê? Porque Deus deixa bem claro que, primeira coisa, nós que às vezes ficamos murmurando da vida, reclamando daquilo que estamos passando, sempre ou talvez encontraremos alguém em uma situação pior do que a nossa. Eu estou mentindo aqui? Vou dizer de novo, nós que às vezes murmuramos da vida, vamos encontrar pessoas que estão em situação pior do que a nossa. Isso é Deus nos ensinando que há pessoas piores do que nós, mas mesmo assim podem ser restauradas. Entenda uma coisa. É durante o processo da sua vitória que Deus coloca pessoas piores do que você. É durante o processo da sua caminhada, rompendo em conquistar algo que Deus já tinha dito, que aparecem pessoas que estão piores do que nós. E essas pessoas são para nos ensinar. Não murmure. Porque tem pessoas vivendo situações piores do que a sua. É a mesma coisa quando você vai no hospital, irmãos. Se você vai no hospital, chega ali com a dor de cabeça. Quando você chega ali e vê alguém sem braço, você fala, você até sara. Você fala, Deus, não, eu estou ótimo, você até sara. Você chega lá, sua perna está doendo. Aí passa um motoqueiro, depois passa o braço desse, fala, Deus, eu já sarei. Eu não preciso murmurar contra o Senhor mais. A minha vida está 1000 maravilhas. Às vezes Deus permite alguém contar o testemunho para você entender que a sua vida é boa. É você que está murmurando demais. Às vezes você precisa, Deus permite que você enxergue alguns problemas para entender. Tem pessoas em situações piores do que você, querido. E nem por isso morreram. Calma. E a Bíblia diz... E acharam um homem egípcio, e trouxeram Davi, e deu pão, e deram beber água, e deram também um pedaço de figo seco. E recobrou então um alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Guarde isso no seu coração.
Deus não vai usar ninguém sem antes curar primeiro. Deus não vai usar ninguém sem antes trabalhar nela primeiro. Quem não é curado não consegue gerar cura nas pessoas. Quem ainda está amargurado não consegue transferir amor para as pessoas. Então Deus precisa trabalhar em alguém para depois usar alguém. Quem não é curado não pode gerar cura em alguém. O que Deus faz? Deus primeiro trabalha. Aí ao longo da história bíblica foi assim. Deus quebrou homens no meio para depois usá-los. Deus nunca usou para depois quebrá-los. Deus sempre moeu para depois usar. Deus sempre alimentou para depois usar. Deus sempre tratou para depois usar. Talvez o que Deus está fazendo com você é tratando suas feridas. Davi encontrou aquele homem e tinha todos os motivos para matá-lo. Sabe por quê? Porque ele estava junto lá, invadindo os icrais, derrubando a barraca dele. Fala, Deus. Fala assim, Deus. Que eu não perca o meu discernimento. Porque quando estamos nervosos, quando estamos em uma situação que Davi está, a tendência é muito grande de perder o discernimento e matar alguém que não era para morrer. Frustrar alguém que não era para frustrar. Ferir alguém que já estava ferido. Não se deve esmagar a cana quebrada. Se alguém vir até você morto, querido, para que você vai terminar de matar ele? Se alguém vem até a sua igreja moído, para que você vai terminar de arrebentar com ele? Se alguém vem até você confessando um pecado, para que você vai jogar na cara dele que ele não vale nada, que ela não vale nada? Calma aí. Se alguém está lá jogado no meio do caminho, entenda a situação, alimente ele, dê água a ele, dê palavra a ele, ore com ele, estenda a mão sobre ele, diga: Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te restaura, a mudança para você, a transformação para você. Tem coisas que Deus vai fazer. Quando aparecer alguém e você estiver vivendo um momento difícil, não diga a essa pessoa que você não pode ajudá-la. Diga a essa pessoa: eu quero entender o que está acontecendo com você. O que Davi fez? Deu água a ele. Deu pão a ele. Cuidou dele. Essa é a característica nossa, irmãos. É conseguir cuidar de alguém mesmo estando mal. É conseguir pregar mesmo estando mal. É conseguir cantar mesmo estando mal. É conseguir adorar a Deus com lágrimas nos olhos. É conseguir levantar e vir para o culto e dizer: não, diabo, eu não vou ficar em casa. Big Brother não é para mim. O meu irmão está dentro da igreja me esperando. É dizer para Deus: Deus, eu vou arrastando meu voo, eu vou chorando, mas eu vou pedindo misericórdia, mas eu vou com calor, mas eu vou sofrendo, mas eu vou lutando, mas eu não paro, eu não desisto, eu não largo, eu quero a minha vitória. E o que tinha acontecido com aquele homem? 3 dias sem beber e 3 dias sem comer. Então perguntou Davi: de onde tu vens? Por isso é necessário, diga assim: Deus, que eu não perca o meu discernimento. Davi, irmãos, todo mundo querendo matar ele. Isso aqui é tremendo demais. É o que divide homens de criança. São as decisões. É quando você está passando um aperto. É o que define você, marido. É o que define você, mulher. É o que define você, líder. São quando você tem grandes decisões a tomar, tem poder de vida na mão. Uma palavra sua muda as circunstâncias de muita gente. Você tem credibilidade com as pessoas, entenda isso. E Davi: peraí, de onde você vem? E ele diz:
Eu estava lá com os amalequitas destruindo Zicrag. Davi deve ter falado, é agora que eu rebento. É agora que eu rebento. Irmãos, nós não podemos ter esse sentimento. Mesmo sabendo que alguém nos magoou, perdoe. Mesmo sabendo que alguém falou mal de você, perdoe. Mesmo alguém dizendo assim, aquele lá não vale nada, fulano não presta, olha para ele e diz, eu te amo, meu querido, eu não sou assim, Jesus me ensinou a te amar. E Davi cuidando de quem tinha destruído a sua casa, entenda isso, irmãos, isso é para crente. Ele dizendo, olha, de onde tu vem? E respondeu o moço, sou servo de uma amalequita, o meu Senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Sabe o que eu estou... Irmãos, entendeu aí o mistério? Olha, essa passagem aqui, sabe o que é? É pessoas que foram usadas. Usadas e abusadas. Até não conseguirem mais gerar nada. Enquanto ele fazia alguma coisa, pastor, ele prestava para alguma coisa. Enquanto ele não fazia mais nada, ele foi colocado de escanteio. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite, que foi lá para o carnaval, foi usado. Correu atrás da micareta, do broquinho, foi usado. Sambou, dançou. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite, que foi lá, que o namorado usou, que o patrão usou, que a família usou, mas quando perdeu o valor, foi descartado. Trebinar, secominai, ereve, açude, conderebe, acalacebre, naiacomanácias. Eu estou pregando para pessoas aqui, que o seu valor estava naquilo que você faz, não naquilo que você é. O ser humano se interessa por aquilo que você faz na maioria das vezes e não por aquilo que você é. Enquanto você tinha um corpo bonito, parecendo uma modelo, ele te amou, mas quando você engordou, ele não quis saber de você mais. Enquanto você estava trabalhando, ela te amava, perdeu o emprego, ela meteu o pé no você e arrumou outro. Eu estou pregando para pessoas aqui que a vida usou. E quando perdeu o seu valor, como pessoa, foi colocada de escanteio. Para o homem lá fora, irmãos, o homem muitas vezes vale o que ele faz, não o que ele é. Para quem está lá fora, às vezes você vale aquilo que você está fazendo, não aquilo que você é, como ser humano. Foi o caso dele. Enquanto ele estava lá derrubando a barraca de Davi, metendo fogo em tudo, o Senhor dele, isso mesmo, quebra o pau. Mas quando ele adoeceu, alguém colocou ele de escanteio. Não cometa esse erro. Não cometa jamais esse erro. Não goste das pessoas por aquilo que ela faz. Goste das pessoas por aquilo que elas são. Não goste das pessoas pela sua utilidade. Não goste das pessoas por aquilo que elas são capazes de gerar, mas sim por aquilo que ela é como ser humano. Foi o que Davi fez. Ele valorizou o ser humano. Entenda uma coisa, essa pessoa que você está ajudando hoje é quem vai fazer aliança com você amanhã. Então não pense que investir em quem está caído é prejuízo. Investir em quem está caído é plantar para colher. O que nós plantamos, nós colhemos. E Davi, peraí, trouxe aqui ele tal, adoeceu 3 dias. Aí ele contou a história para Davi. Sabe por que ele contou, pastor Kevin? Porque ele se sentiu confortável, sentiu que podia confiar. Eu posso contar uma história para você? Você pode ser confiável para ouvir. Você não vai me matar, não vai me julgar, não vai me apedrejar. Alguém pode chegar para nós, pastor, e dizer assim, eu quero abrir o meu coração, porque eu sei que eu vou ouvir coisas boas de você. E Davi, ele sentiu confiável. E o meu Senhor me deixou, porque adoeceu 3 dias. Nós demos com ímpeto contra os sul dos queridos, contra o território de Judá, contra o lado sul de Caleb. Pusemos fogo em Zicrag.
É aqui que se define homens e crianças. Imagina o coração de Davi. Peraí, você queimou minha casa? Você derrubou meu barraco? Você está doido, homem? Não, ele, calma, tá bom. Eu preciso entender que você falha e eu vou falhar também. Eu preciso entender que você erra e eu vou errar também. Eu preciso entender que fulano falhou, mas eu falhei também. O que eu posso consertar agora? Então ele faz, peraí, então vamos fazer uma aliança. Disse Davi, poderei descendo eu guiar o bando? Aí, o homem que ele cuidou, o homem que ele zelou, o homem que estava doente, ele pegou e cuidou, deu comida, deu pão na boca, sarou. Porque Deus não vai usar ninguém sem ser sarado. Deus não faz caminho torto, querido. Deus não coloca graça, poder, unção, sabedoria na vida de quem tem pensamento dúbio. Seu pensamento tem que ser reto. Reto, coerente com Deus. O que ele fez? Foi curado primeiro, tratado primeiro. Talvez você não entenda, deixa Deus te tratar, querido. Deixa Deus te sarar, querido. Come o pão primeiro, deixa Deus colocar pão na sua boca. Deixa a palavra entrar no seu coração e dizer assim, eu preciso mudar mesmo. Esse aí é comigo mesmo. Não, isso aí não é comigo não. Vai filtrando, o que é para você come. O que não é para você, guarda, que vai precisar depois. Bebe água, vai bebendo e dá vida no água, bebe, mata a sede. Come aí, vai restaurando, é assim que Deus faz com nós. Um dia você vem no culto amargurado, aí a palavra entra e diz, olha, você precisa mudar. Aí a palavra quebra o meu coração. No outro dia eu bebo água, aí Deus me dá um pouco de água, mata a minha sede. Aí eu venho para o culto, tomo um pouco mais. Eu vou para a cela, tomo um pouco mais. Aí eu vou para o outro culto, eu vou para o louvor. Aí eu recebo uma pasta de figo na minha ferida. E depois que eu recebo uma pasta de figo na minha ferida, eu sou restaurado. Aí eu consigo contar minha história. Quando eu consigo contar minha história, Deus começa a agir e trabalhar ao meu favor. Agora quem estava dando trabalho está dando vitória. Estou encerrando aqui, irmãos. Ele vai lá, faz uma aliança com Davi. Fala assim, vale a pena investir. Muitas vezes, em quem está caído. Todos que estão de pé, um dia já esteve caído. E ele foi lá, aí Davi chama ele, peraí, vou usar a inteligência. Peraí, você estava lá, você sabe onde o povo está, então vamos fazer um acordo. Você me guia até esse povo? Guio. Jura-me por Deus, ele foi, já estava recobrado a consciência, já tinha comido. Aí falou com Davi, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança. Você não me mata e eu levo vocês até eles. Davi feito, mão dada. Aí levantou Davi, descendo guiar o bando. Consegue entender que essa pessoa que você está ajudando, ela é oração agora, ela pode te ajudar lá na frente? Consegue entender que essa pessoa que você está investindo nela para ir para o encontro, ela vai ajudar você lá na frente? Consegue entender que essa pessoa que você está indo para um monte com ela agora, que às vezes manda uma mensagem de manhã, manda uma mensagem de noite, fica incomodando, mas incomoda mesmo, ele vai frutificar lá na frente? Aí o que ele faz? Faz uma aliança com Davi. O que acontece, irmãos? O inimigo estava comemorando. É tão bom, né, irmãos? Quando chega a nossa vitória. Sabe por quê? Porque as pessoas têm mania de olhar para nós e decretar a nossa derrota. Um homem tem mania de olhar para nós e dizer assim, esse aí não vale mais nada. Esse aí não serve para mais nada. Esse aí já morreu. Esse aí nasceu na droga, vai morrer na droga. Nasceu morto, vai morrer morto. Carpinteiro não desentorta esse pau, não tem jeito com a vida dele. O inimigo tem a capacidade de triunfar contra nós, querendo triunfar, zombar. Estava lá então Davi descendo para encontrar aquele lugar, e o inimigo estava fazendo o quê? Festa. O inimigo estava fazendo churrasco.
É claro, a Bíblia diz, olha, e descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa. Alguém estava dizendo assim, a casa dele não tem mais jeito. Alguém estava dizendo assim, eu acabei com o casamento dele. Alguém estava dizendo assim, o ministério dele afundou igual o Titanic, não levanta mais. Alguém estava dizendo assim, acabou para ele, acabou para ela, acabou a vida dele, acabou a vida dela. Ele não profetiza mais, ele não prega mais, ele não fala mais em línguas, Deus não usa ele mais. E Deus dizendo, ainda não acabou, ainda não acabou, ainda não acabou. Alguém talvez um dia olhou para você, como olhou para mim e disse, esse aí vai morrer, pode chamar os parentes, não tem jeito com ele mais, o negócio está feio. Alguém um dia talvez olhou para nós e diz assim, não tem jeito mais, não sai da droga, não sai do pó, não sai da pedra, não larga Eva. Alguém um dia diz, olha, esse não larga a prostituição mais, esse não tem jeito mais, já está comemorando, às vezes fez até festa, fez até rifa com seu nome, fez até aposta com seu nome. Alguém diz assim, olha, eu quero ver quando os dias vai ficar lá, eu quero ver quando vai durar esse fogo, eu quero ver quando vai continuar, eu quero ver se essa igreja vai para frente, eu quero ver se essa célula vai prosperar, eu quero ver se esse irmão vai vingar. Alguém fez aposta com seu nome, alguém comemorou a sua derrota. O diabo talvez olhou e diz assim, acabou, ele não canta mais, ele não prega mais, ele não profetiza mais, Deus não é mais na vida dele. Andou a da cá, supre, desce a candarábia, e Deus olhando lá do céu e dizendo, nada disso, nada disso, pode cortar a árvore no toco, mas aos cheiros das águas brotará. Pode estar morto, que no terceiro dia eu faço reviver. Pode estar no fundo do poço, que eu jogo a corda e mando tirar. Pode estar enfermo, que eu faço ser curado. Pode estar doente, que eu passo ser sarado. A restauração de Deus é completa. Eu estou pregando para pessoas aqui que já desistiram da vida. Eu estou pregando para pessoas aqui que já desistiram do sonho. Eu estou pregando para pessoas aqui que já estão desanimadas. Eu digo, não desanime, levanta a tua cabeça. A restauração para você. Há um Deus de mistério nessa terra. A tua vida ainda não acabou, o teu ministério ainda não acabou, a tua casa ainda não acabou, o teu casamento não acabou. Deus é contigo, Deus é na tua casa, Deus é na sua família. Andou-me, nasce a providade. Sinta a graça dele passando aí. Deus está restaurando vidas aqui nesta noite. A muralha está caindo por terra. Bata em retirada agora todo o grilhão das trevas. Que a graça de Deus comece a inundar sobre a sua vida, que a sua família seja restaurada, que o seu ministério seja restaurado, que a sua vida seja restaurada. Andou-me, nasce a providência, a candarábia. Estavam fazendo festas, estavam comemorando, dizendo, acabou, acabou. O diabo põe vírgula, quem põe ponto final é Deus. O diabo põe vírgula, quem põe ponto final é Deus. A Dácia probinda calacévia. E Davi desceu contra o acampamento. E a Bíblia diz que feriu Davi do crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou. Irmãos, quando Deus vem, Deus é fulminante em agir. Não pensa que Deus é Deus, querido. Deus às vezes ele custa puxar a corda, mas quando ele puxa a corda, é uma puxada só. A Bíblia diz que Davi feriu desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Quando Deus decide agir, agindo Deus, quem impedirá? Ora, candarábia. Deus é fulminante nos seus propósitos. A ação foi fulminante, foi extraordinária de Deus. E a Bíblia diz no versículo 18 e 19, para encerrar: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Diga assim: a minha restauração será completa. Mas fala com voz de luz do mundo, diga: a minha
Diga de novo: a minha restauração será completa. Ele disse: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as duas mulheres, não lhe faltou coisa alguma. Irmãos, mais uma vez o texto é claro, ele cuidava da sua casa, mas também cuidava do povo. Ele salvou a sua família, mas também salvou a família do povo. Não lhe faltou coisa alguma, nem filhos, nem pequeno, nem grandes, nem filhos, despojos, nada do que lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer.